Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel do Dicas de Paris. Resolvi fazer esse vídeo contando a história da vida do Monet. Para você que já veio aqui e tá com saudade, para você que veio aqui e não teve essas informações históricas, e para você que vai vir e espero que venha comigo para conhecer e saber tudo isso e muito mais. Monet chega aqui com 43 anos e vai viver mais 43 anos aqui, ou seja, vai morrer com 86 anos em Giverny, em 1926. Mas para falar da vida do Monet, eu tenho que ir lá no começo, né? O nascimento de Monet. Monet nasce em 1840, em Paris, e vai viver até os 5 anos em Paris, quando a família dele, e ele, obviamente, se mudam para Le Havre. Le Havre é uma cidade na Normandia, inclusive onde o Sena deságua, e ele vai viver lá dos 5 aos 17 anos, ou seja, até 1857, quando ele decide ir estudar artes em Paris. Mas um pouco antes disso, quando ele tinha 11 anos, influenciado por uma tia, porque o pai não apoiava a escolha e o sonho dele de virar artista, o pai queria que ele continuasse comerciante com os negócios da família. Influenciado pela tia e apoiado por essa tia, ele conhece um artista que vai ser o guru da vida de Monet, chamado Eugène Boudin. E Monet começa a pintar, começa a estudar e fica famoso na cidade fazendo as suas caricaturas. Quando ele completa 17 anos, a mãe dele morreu um pouco antes, quando ele tinha 16 anos, e em 1857, com 17 anos, ele volta para Paris e vai estudar arte. E é aí que ele conhece a primeira esposa dele. Ela se chamava Camille e ele vai ter 2 filhos com ela, Jean Monet e Michel Monet. Depois dele voltar para Paris, ele tinha mais um motivo para ficar em Paris, que era a primeira mulher, que ainda não era mulher, era namorada, ele estava apaixonado. Olha o quartinho dele aqui, ó, aparecendo. A gente já vai lá, vou mostrar tudo para vocês. E a outra paixão que vai ser da vida toda dele, a arte. Só que ele é convocado para as lutas de independência para o exército francês na Argélia. E a tia dele, aquela mesma que o apoiava, se comprometeu a conseguir a liberação do exército francês para o Monet, desde que ele se comprometesse com ela a estudar arte na Universidade de Paris. Um acordo, né? Eles fizeram um acordo. Ele cumpre a parte dele e ela vai cumprir a parte dela. Ela consegue a dispensa e ele vai começar a estudar arte na Universidade de Paris. Só que ele se decepciona com o ensino acadêmico. Não era o que ele queria como arte, não era o que ele sonhava como arte. E ele sai da universidade e vai estudar com um professor de pintura de Paris. E nesse, vamos dizer assim, estágio, ele conhece duas pessoas que vão mudar a vida dele, né? Courbet e Pissarro. E quando ele conhece esses 2 artistas, eles vão começar bem o início mesmo, bem o princípio, vamos dizer assim, do esboço, melhor dizendo, o esboço do que vai ser o impressionismo. Eles começam a fazer aquelas pinturas, né? Aquelas pinceladas bem leves na tela e representando a luz do dia a dia, né? A luz do sol e as cores mais características do dia, né? Da natureza, vamos dizer assim. Vou começar a mostrar agora mais a câmera de frente, sem eu aparecer. E vou mostrar também lá dentro os 2 jardins e a casa e vou dando as informações para vocês. É importante vocês saberem que a vida do Monet muda com a vinda para Giverny. Os últimos 43 anos da vida dele, ele vai alcançar o sucesso, a fama e o dinheiro, o que não era muito comum nos artistas contemporâneos. Vocês sabem, em sua maioria, os artistas ficam famosos e a família depois que vai ganhar dinheiro quando o artista morre, né? Principalmente os artistas do fim do século XIX e início do século XX. Temos raras exceções e uma dessas exceções foi Monet. Claude Monet conseguiu fama, dinheiro, era família, ou seja, não era da noite como a maioria dos artistas, e ele consegue, com isso, claro, uma das causas da conquista financeira e artística é ele ser muito família, não muito mulherengo,
apesar, claro, de ter se apaixonado pela mulher de um amigo, que vai vir a ser a segunda mulher dele, Alice Roched, ou Oched, como vocês preferirem, é com H, o início do sobrenome dela. E ele é uma exceção, diferente de todos os outros artistas, e viveu muito. A maioria dos artistas não vivia muito. Monet, como eu já falei, viveu 86 anos. Entramos e vamos diretamente à parte mais famosa do jardim. Mas antes eu quero falar sobre essa passagem subterrânea aqui. Esse ano seriam os 40 anos da abertura de Giverny. Era aguardada uma grande festa. Ia ser o recorde de visitantes da história de Giverny, porque, claro, a cada ano a tendência é só aumentar. E por causa da pandemia, a gente não vai bater esse recorde, obviamente. Vai deixar para o ano que vem. Mas essa passagem subterrânea... na frente aqui. Essa passagem subterrânea, ela foi feita para que os turistas não precisassem cruzar a estrada, porque tem uma pequena estrada entre os dois jardins. E por quê? Porque esse jardim, que é o mais famoso do Monet, onde nós temos a Ponte Japonesa, as Ninféias, o Salgueiro Chorão e várias outras obras do Monet, não era do terreno da casa dele. Isso aqui ele teve que comprar para poder dar asas à sua imaginação, vamos dizer assim, e fazer esse belo projeto paisagístico que eu já vou mostrar para vocês. Eu parei aqui por causa das vaquinhas ali, ó. Estão vendo as vaquinhas? O que acontece? O Monet, quando quase duplica o terreno dele comprando esse outro terreno aqui, ele fica muito dependente das vacas, claro, e do adubo, para poder adubar os seus dois terrenos. E estava ficando caro. O que ele resolve fazer? Ele compra mais um terreno à frente e começa a criar as vacas. Solução perfeita. Então ele tinha a produção aqui do lado. E falando desse jardim em específico, ele faz esse jardim contratando um paisagista japonês, porque ele se apaixona pelo Japão, numa exposição universal de arquitetura que teve em Paris. Ele conhece o Japão, ele não vai ao Japão, tá, gente? Conhece na exposição. Apesar de vários convites do imperador japonês e do primeiro-ministro, ele nunca foi ao Japão. Ele se apaixona platonicamente mesmo, através da exposição universal, e começa a consumir cerâmicas, começa a consumir gravuras japonesas. Vocês vão ver dentro da casa, tem muitas gravuras japonesas, porque norteou o trabalho dele e baseou o trabalho dele, influenciando mesmo. E o Van Gogh também. Tem muito da influência japonesa na arte. Olha as vaquinhas ali em cima. Mas continuando sobre esse jardim, tá vendo o bambuzal? Isso tudo é homenagem ao Japão, e lembrando que Monet não tinha formação paisagística, é tudo da paixão, né, e da experiência. Ele foi tentando, foi experimentando, mas essa parte aqui do jardim é muito importante, o japonês que ele contrata. Ele não conseguiria fazer isso tudo sozinho, né? Um profissional é sempre muito importante. Voltando a falar da vida do Monet, e já mostrando essa beleza que é a parte aquática do jardim dele, e olha quem está ali, a famosa Ponte Japonesa. Mais à esquerda, o que aparece aqui além do bambuzal, o barco. Ele utilizava bastante e também pintava. Utilizava, claro, para limpar o lago e funcionários que ele contratava, e para pintar de dentro do barco, de dentro da bacia para fora, e também com modelos no barco, pintando aqui da parte fora do lago. Como eu estava dizendo, quando o Monet vem para cá, ele não tinha uma condição financeira boa, e é um dos motivos dele vir para Giverny. Além de ficar perto da Normandia, do Sena e da natureza, um outro motivo é o alto custo de vida em Paris. Por quê?
porque ele tinha os 2 filhos para criar, e junto com a família Oched, eles se mudam para Giverny. O que é a família Oched? O senhor Oched, com a Alice Oched e seus 6 filhos, eram muito amigos da família do Monet. Eles se encontravam, viajavam juntos, e Monet se apaixona pela mulher do amigo. O amigo fica muito doente, vai falecer, e Monet já tinha perdido a primeira mulher, Camille, de câncer, e eles se casam 1 ano depois da morte do senhor Oched. Depois do casamento, o Monet tem que sustentar 10 pessoas. 2 filhos homens dele, 6 filhos da Alice, Alice e ele. Ou seja, viver em Paris, que sempre foi um custo de vida muito elevado, se torna impossível. Então, a vinda para Giverny é uma das causas da... Desculpa, né? O baixo custo de vida é uma das causas da vinda dele para Giverny também. E ele chega aqui, aluga a casa, fica 7 anos na casa alugada e depois vai comprar essa casa, que só tinha o jardim ali da frente, que eu vou mostrar já já. Essa parte daqui ele constrói depois, como eu falei para vocês. E concomitantemente a vinda dele para cá e a dedicação total a pintar a natureza e esse local, junto com o impressionismo, ganhando muita força, ele começa a ganhar dinheiro, começa a acumular capital, porque ele tem a brilhante ideia de dar aula também para quem tivesse interesse. E aí os americanos e europeus começam a vir muito para Giverny aprender com Claude Monet. Além disso, ele começa a vender os quadros sem intermediário para esses mesmos estudantes que eram apaixonados e tinham condição de comprar diretamente com ele. Então isso vai permitir a família e ele terem uma vida muito confortável, porque, como eu disse, 7 anos depois ele compra a casa. Esse riozinho que passa ao lado, que ele canalizou, que eu já vou mostrar para vocês à direita ali, na época dizem que foi um verdadeiro rebuliço aqui na cidade, vamos dizer assim, porque ele muda a direção desse afluente aqui do Sena, ó, aqui à direita, deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo essa outra ponte japonesa? Então ele acaba canalizando um pouco o rio, e a população e o prefeito da cidade simplesmente não gostaram e reclamaram. Só que Monet era amigo do primeiro-ministro. Olha como tá bonito isso aqui, ó. Primeiro-ministro da França, chamado Georges Clemenceau, era muito amigo de Claude Monet. E aí, para a felicidade geral da nação e da humanidade, ele venceu essa disputa com a prefeitura, com o prefeito e com a própria cidade, né? Ele sempre é uma figura muito polêmica na cidade, porque ele chega aqui e já pinta a casa toda de verde e rosa, e uma cidade muito tradicional, interior da França, um pequeno vilarejo. Sempre foi muito controversa essa relação dele com a cidade e com o prefeito. Eu vou mostrar aqui para vocês, esperar só esse casal sair aqui à direita, onde ele parava o barco. Tá vendo essa escadinha aqui, ó? Ele parava o barco ali. Olha as ninféias desabrochando ali, agora que eu vi. E vocês viram comigo a emoção, né? Estão vendo lá, ó? A rosa ali. Tem uma branca também. Uma outra amarela. Estão vendo lá? Pronto. Deixa eu voltar. Vou mostrar aqui para vocês que é uma das imagens mais bonitas da ponte japonesa. E tem mais ninféia ali também. Ó, a maior ponte japonesa é bem aqui. E mais uma menorzinha bem aqui, ó. Agora chegaremos na parte que muita gente considera mais bonita do jardim. E eu vou falar de um assunto polêmico e pouco divulgado da vida do Monet, que é o fim da vida dele.
e também uma tentativa de suicídio, que pouquíssima gente fala, então, novamente, quando ele namorava a primeira mulher, Camille. Ele tenta o suicídio se jogando no Sena, e Camille vai salvá-lo. E claro, ele vai ser muito grato, inclusive logo em seguida vai casar. Daqui eu estava esperando o casal sair para mostrar para vocês. E ele casa com a Camille e já tinha um quadro depressivo, né? Só que a vida dele vai se estabilizando, a vida dele vai entrando ao normal e, claro, ele... Olha aqui que imagem. Ele vai superando tudo isso. Só que na fase final da vida dele, os últimos 11 anos da vida dele, ele volta a ter essa depressão. E por alguns motivos que eu vou citar para vocês, e vocês concordam ou não, para me dizer se ele tinha motivo para ficar depressivo ou não. Ele perde um filho, dos 2 filhos homens. O que havia casado com a Blanche, que era enteada dele, morre antes de engravidar a Blanche de uma doença que ninguém descobriu, surpreendentemente jovem, e Monet não vai ter netos. Ou seja, só o outro filho dele, Michel Monet, vai ser o herdeiro da herança do Monet, só que também não vai ter filhos. Era um bom vivant e não tem filhos, então o Monet não vai ter netos. Outro motivo é que ele vê a Primeira Guerra Mundial entre 14 e 18, aqui toda a Europa e a França em especial sofreu muito, e a apreensão da guerra e os flagelos da Primeira Grande Guerra Mundial fazem o Monet entristecer realmente. E para finalizar, ele desenvolve um câncer de pulmão. Fumava muito, 80 cigarros por dia. E claro, início do século XX, as pessoas não tinham muita ideia. Até hoje não se tratem, né? O tratamento do câncer evolui a cada dia, a medicina vai evoluindo. Imagina no início do século XX. Então isso é mais um motivo para ele ter essa depressão no fim da vida. E ele quase não sai mais daqui, começa a se isolar muito. E novamente, o grande amigo, o primeiro-ministro Georges Clemenceau, que eu falei para vocês, ele vinha visitar o Monet de 3 a 4 vezes, de Paris até aqui de carro, para encontrar o amigo, e dessa amizade, ao outro lado que eu mostrei para vocês a escadinha, e dessa amizade surge a oportunidade, com influência do primeiro-ministro e a mão do primeiro-ministro, do Monet desenhar as ninféias para o Orangerie, um museu que fica ali no Jardin des Tuileries, ao lado da Place de la Concorde, que vale muito a pena vocês visitarem, porque é um dos poucos locais do mundo que o Monet calculou, mediu toda a sala e fez quadros específicos para aquela sala. Aquelas salas ovais, quando a gente entra, parece que mergulha aqui nesse jardim. Então, quem já foi, sabe. Quem não foi, tem que ir. E como toda história tem seu fim, quem dera que esse gênio tivesse vivido para sempre, né? Fosse eterno. Em 1926, Monet vai morrer em Giverny com 86 anos e vai deixar um herdeiro só, Michel Monet. E Michel Monet, que vai herdar alguns quadros do Monet que ficaram, e esse jardim e essa casa. Ele não tinha interesse em cuidar muito desse local. Quem vai cuidar é a cunhada dele, a Blanche, que era nora e enteada do Monet, curioso, né, que casou com Jean Monet. Aqui não teve herdeiros. Enquanto ela ficou viva, ela cuidou desse local, mas a partir do momento que ela morre, esse local fica completamente abandonado. Então vão ser aproximadamente 50 anos de abandono, 40 anos depois da morte da Blanche, aproximadamente, que esse local vai reabrir para o público. Então isso tudo aqui vira mato, fica totalmente abandonado. Até que um diretor da Academia Francesa de Belas Artes
volta os olhos para cá e a atenção para cá, porque quando Michel Monet morre, no testamento ele deixa essa casa e esse jardim para a Academia Francesa de Belas Artes. E um diretor que já tinha restaurado Versailles, ele resolve tentar restaurar esse local, só que não sobrava dinheiro na Europa e na França para a cultura. E o que sobrava era dedicado aos principais museus. Na França, qual é o principal museu? O Louvre e depois Versalhes. Então esse diretor, ele tinha restaurado Versalhes, uma parte grande de Versalhes, e resolve se dedicar a Giverny, a essa casa e esse jardim. E como não tinha dinheiro disponível, ele começa uma campanha mundial para conseguir angariar fundos e doadores para restaurar esse local. E aí que entram os americanos, apaixonados pelo impressionismo e pelo Monet em especial. Um grupo de bilionários americanos faz uma grande doação para cá. No Brasil era a revistinha Seleções, e nos Estados Unidos o grupo se chama Reader's Digest, ou Reader's Digest. E essa doação vai restaurar todo o jardim e a casa segundo fotos, vídeos e pinturas da época. E vai ser feita uma fundação, que é a Fundação Claude Monet, que vai abrir as portas em 1980 e esse ano faria 40 anos da abertura. Espero que vocês tenham gostado, peço que compartilhe